Eu queria iniciar essa breve entrevista sobre uma questão muito central no caso da memória, que é justamente sobre esse apego que temos, né, às nossas lembranças, ao nosso passado. Como é para você, um artista, você está prestes a completar 70 anos, essa relação com a memória, com o passado, principalmente nesse ofício de ator, né, em que isso é muito essencial? Sem dúvida, é essencial você respeitar a memória. E é bom que você a tenha para buscar nela uma série de estímulos, falo na minha profissão. Mas eu acho que eu falo para a vida também. Muitas vezes você está, enfim, entristecido, melancólico, e é na sua memória, seja ela afetiva, porque aí você vai buscar, muitas vezes, naqueles seres queridos que você já perdeu, ou mesmo em fatos alegres, e até fatos tristes, mas que possam te dar uma leitura de esclarecimento ou até de estímulo naquele momento que você está vivendo hoje. Então essa memória afetiva é muito importante, né? Eu acho que a memória como um todo, ela é importante na vida do cidadão. É importante você respeitar a sua memória. Às vezes você quer deletar da sua memória uma série de coisas, mas não vale a pena, porque sempre voltará, né? Você não deleta da memória humana como você deleta no botão da mídia, das ferramentas de mídia atuais. Então o importante é você respeitar a tua memória, lidar com ela e não perder o encanto, fazer da sua memória um depósito de estímulos, um depósito de ensinamentos, um depósito de talvez não fazer aquilo que você já fez na tua vida, não repetir, né? Então a memória, ela é para ser usada quando possível e sempre que possível, da melhor maneira possível. Obviamente, quase memória é quando ela vai fugindo, é quando ela vai e você se desespera e quer reencontrá-la, né? Agora, é claro que tem também a doença. Quando a doença ataca o cérebro, seja que doença for, e ela prejudica a memória, aí é um momento de tragédia, é um momento doloroso, terrível. Enfim, nós temos isso aqui, esta caixa craniana que ocupa o chamado cérebro, né? E com o hipotálamo, com tudo isso que cerca aqui dentro, nós temos um precioso, um rico instrumento que é o nosso cérebro, né? E depende sempre de nós, é um exercício constante. Memória é um exercício constante. Memorizar ou decorar coisas, fatos, datas, textos, já é um outro departamento dessa tal de memória, né? Mas aí é técnico, é um exercício técnico de guardar coisas. Então eu lido bem com a minha memória é um instrumento de trabalho. E para o filme, quando a personagem Carlos se depara com aquela surpresa daquele embrulho, aí a memória dele começa a vir muito e a sumir, a vir, e é quando ele começa os grandes diálogos dele com ele jovem, né? O filme é muito bonito, é poético, e o que mais me encanta é que dentro dessa busca quase desesperada dele, através da memória, o humor acontece também, né? É muito bom, muito bom. Eu gostaria também de perguntar, porque o Carlos é esse protagonista que está se deparando com uma versão jovem de si mesmo, e eu acredito que deve ser muito desafiador para a composição desse personagem, no sentido de tudo ser materializado a partir de flashbacks, tudo ambientado em um único cenário. Como foi a composição desse personagem, principalmente também por você trabalhar diretamente com o Charles, que faz? Sim, na verdade, o grande segredo do filme está com o Rui Guerra, nosso grande diretor. O fato do Rui estar atento a uma obra autoral, apesar dele ter feito o roteiro a partir do livro, mas a obra cinematográfica sempre será diferente de um livro. Então essa obra cinematográfica dele era muito bem vigiada, muito bem controlada, e o Frix é um ator de teatro premiadíssimo. Então eu e o Charles, a gente dialogava e ensaiávamos como se fosse o bate-papo de verdade entre dois seres, e não um fazendo o mais jovem e o outro mais velho. Então foi sem nenhum problema, foi rápido,
Foi um processo de muita leitura em voz alta nós dois, e depois com o Rui no set a coisa se completou. Tony, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.